Olá pessoal, aqui é o professor Diego Carneiro e a gente vai hoje tratar da nossa aula, né, referente à lista de exercícios, né? Como eu conversei com vocês em sala, essa primeira aula a gente vai resolver a lista de exercícios que eu pedi para vocês me entregarem até ontem, né? E na próxima aula a gente vai tratar aí uma revisão da parte prática, certo? Então a lista que a gente passou para vocês foi essa aqui, né? Vamos ler aqui o enunciado da questão. A tabela a seguir traz uma estimação por mínimos quadrados ordinários que tem como variável dependente a proficiência em língua portuguesa no SAEB. Tá? Então, tacar logo aqui. Proficiência em língua portuguesa no SAEB. E como variáveis explicativas, o sexo do aluno, a escolaridade da mãe e se o aluno trabalha ou não. Então, o sexo é uma dummy, né? 1 se for homem, 0 se for mulher. A escolaridade da mãe são diferentes níveis, é uma variável ordenada, categórica, né? 0 se não estudou, 1 se fez o ensino médio, ensino fundamental incompleto, ensino fundamental completo, ensino médio, graduação e pós-graduação. Número variando de 0 até 5. E o trabalho vai ser uma dummy, que assume o valor 1 se trabalha e 0 caso contrário. Então, esse é o nosso modelinho aqui. Aqui eu tenho já o output, né, do programa. Esse aqui não foi rodado no Gretto, foi rodado no Stata, tá? Por isso que é um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados. Mas tudo que tem lá tem aqui, tá certo? Aqui a gente vem para os itens. Tá? Primeiro, interprete cada um dos coeficientes estimados. Aqui está, né, a nossa coluna de coeficientes. Aqui são os coeficientes, aqui são os erros padrões, aqui é a estatística T, o p-valor da estatística T e o intervalo de confiança. Né? Eu omiti aqui de propósito para que vocês calculem para mim mais adiante. Então, para você fazer essa interpretação, né, você precisa saber se esses coeficientes eles são significantes ou não, tá? Então, basicamente, para você poder interpretar os coeficientes, é imprescindível que você já cumpra logo o que a gente pede aqui no item 2, né, que a partir dos coeficientes e do erro padrão, obtém a estatística T e verifica a significância dos estimadores. Tá? Não faz sentido a gente fazer a interpretação sem saber se eles são significantes ou não. Se eles forem não significantes, a gente não pode interpretar, certo? Então, como é que a gente faz para poder calcular a estatística T? Então, pessoal, como a gente viu na aula teórica, a gente vai pegar cada coeficiente beta, né, e dividir pelo seu respectivo erro padrão. Esse valor aqui a gente sabe que ele segue aí uma estatística T, certo? Então, a gente pode consultar na tabela T, né, e verificar se esse valor é maior do que o valor crítico aqui, tá certo? Se for, a gente rejeita a hipótese nula, caso contrário, a gente não rejeita. A gente viu também que eu dei como regra de bolso, né? E a gente pode considerar o valor 2, né, como sendo um valor aí, geral, né, para quando a gente tem insignificância a 5%. Então, se você quiser, poderia usar a regra de bolso. Em outras palavras, né, você vai pegar cada coeficiente beta, dividir pelo seu erro padrão e ver se ele é maior do que 2. Se você pegar, por exemplo, o coeficiente da variável sexo, né? Note, sexo é 1 se ele é homem e 0 se ele é mulher, tá certo? Então, você vai pegar esse coeficiente e dividir por esse. Se você pegar 10 e dividir por 0.9, né, 0.1, aqui vai dar 100, né, vai dar um valor bem mais alto. Então, é maior do que 2, consequentemente, esse coeficiente ele é estatisticamente significante. Já a escolaridade da mãe, a mesma ideia. Se você pegar 8 e dividir por 0.3, vai dar um valor bem maior que 2, né? A mesma ideia aqui para trabalho. É menos 8, se você dividir por 0.1, vai dar 80, vai dar um valor muito maior, né? É a mesma coisa aqui pro intercepto. Tá certo? Então todos os coeficientes, né, se você calcular a estatística T, que é pegar esse coeficiente e dividir pelo erro padrão, ele vai dar valores maiores do que 2, que é a nossa regra de bolso. Então, sabendo disso, você vai calcular cada estatística T, né, de cada um deles e mostrar que são todos maiores que 2 e você responde o item B. Para o item A, agora a gente pode interpretar os coeficientes provavelmente ditos. Né? Por exemplo, sexo menos 10. O que é a nossa variável dependente mesmo? É a proficiência em português. Né? Então significa que os homens, né, em média, tiram 10 pontos menos, né, do que as mulheres. Tá certo? Tá tudo em nível aqui, então a interpretação é direta assim. Escolaridade da mãe. Se a mãe concluir um nível a mais de escolaridade, né, naquela gradação que a gente deu, vai aumentar em média 8 pontos aí da proficiência do filho, né, do aluno. Tá? E o fato do aluno trabalhar, né, reduz aí em média 8,84 pontos na nota dele. Esses são a interpretação dos coeficientes. Então a gente matou aqui o item 1, o item A e o item B. Então o item C aqui diz o seguinte, né? Compare o valor crítico da estatística T com aquele correspondente na tabela da distribuição normal padrão. Podemos dizer que a amostra é grande o bastante para usarmos a distribuição normal ao invés da T? Eu disse para vocês, né, que a distribuição T, quando o N é muito grande, né, quando a amostra é muito grande,
ela converte para o normal, não é isso? Ela se comporta como se fosse uma distribuição normal. Então, se a amostra for muito grande, em vez de usar o valor crítico da T, né, posso usar o valor crítico da normal padrão. Né? Nos dois casos, vocês vão ver que eles são muito, muito parecidos. Tá? Nesse exemplo aqui, ó, vocês vão ver que a gente tem um número de observações de 1.200.000 alunos. Então, é um valor muito alto, certo? Portanto, só olhando para esse valor aqui, é bem provável, né, que essa estatística T convirja aí para uma normal já. Então, a gente poderia usar a normal. Então, esse aqui é um argumento a favor disso, tá? Vamos olhar aqui as tabelas das distribuições. Essa aqui é a tabela da distribuição normal padrão. Como é que eu uso essa tabela, tá? Você lembra o seguinte, o que são esses números aqui? A coluna aqui, ela vai me dizer, né, as unidades e a primeira casa decimal do valor crítico que eu estou procurando. Por exemplo, ele dá um exemplo aqui, ó. Ele quer saber qual é a área da distribuição normal, né, que seria a normal padrão, que está antes de 0,65, certo? No caso, a probabilidade de ocorrência de um valor, né, de uma normal padrão que seja menor que 0,65, nesse exemplo que ele deu aqui, é de 74,22%. Então, o que a gente quer aqui é o seguinte, você me diz qual é a probabilidade, que seria o nível de confiança que você quer, e a tabela vai dizer quem é o valor crítico, tá certo? Então, nesse caso, você tem que lembrar o seguinte, o nosso teste da estatística T, ele é bicaudal. O que significa ele ser bicaudal? Quer dizer que a nossa hipótese nula é beta igual a zero, e a hipótese alternativa é beta diferente de zero. O beta pode ser diferente de zero tanto para mais quanto para menos do que zero, tá certo? Então, você tem que olhar os dois extremos da distribuição, tá certo? Por padrão, a gente está assumindo aqui que nosso nível de significância, né, ele é de 95%. Tá? O nosso alfazinho ele é de 5%. Então, o que acontece? A área, né, do meio da distribuição ela tem que somar 95%, né, que seria a região em que a gente não rejeita a hipótese nula, e os extremos da distribuição, né, seriam os valores que tem que somar os 5% para completar os 100% debaixo da curva, não é isso? Então, o que a tabela dá pra gente é o seguinte, ela dá o valor daqui para trás, certo? Então essa cauda aqui desse lado, né? Suponha que tem uma cauda aqui desse lado e outra desse lado, né? Então, para as duas somarem 5%, como a normal é simétrica, aqui tem que ser 2,5% e aqui tem que ser 2,5%. Logo, antes, né? O valor que eu quero achar aqui é o valor tal que essa área cinza aqui me dê 97,5%, né? Que é o complementar. Então, se você olhar aqui na tabela, ó, você vai ver que o 97,5% tá bem aqui, ó. 97,5%. Então, quem é o valor crítico? Quem é esse valorzinho aqui? É 1,9 mais 0,06, 1,96. Por isso que a gente usa o 2 como arredondamento, tá certo? Porque 1,96 é muito perto de 2. Isso é pro caso da gente ter uma distribuição normal, tá? Ou seja, por causa de uma amostra muito grande, como é aproximadamente o que a gente está fazendo. Então a gente usa o 2 como regra de bolso, porque 1,96, né, é praticamente 2, tá certo? Já se a gente olhar aqui a distribuição T, na distribuição T, a gente tem que informar o número de graus de liberdade. O número de graus de liberdade ele vai estar relacionado diretamente com o tamanho da amostra, tá certo? Aqui eu acho que ele já dá o número de graus de liberdade. Aqui, ó, o número de graus de liberdade é 1.200.000 graus de liberdade, tá certo? É o mesmo da estatística F naquele exemplo. Então, ó, a tabela aqui só vai até 100, né? Aqui seria o tamanho da amostra. Então, se eu tivesse uma amostra de tamanho 10, eu ia olhar para essa linha aqui, ó. Mas como a minha amostra ela é gigante, então eu vou olhar a maior linha que tem. No caso aqui dessa tabela é a linha 100. E o que é que tem nas colunas aqui? Ela vai ter as probabilidades. Ou seja, vai ter que probabilidade eu quero, né, que esteja aqui antes da zona de aceitação. Tá? Então, no caso, da mesma forma que eu olhei na distribuição normal, eu quero essa percentual aqui. Eu quero o valor crítico, tal que antes desse valor, né, eu tenho 95% das observações. Né, 95% da probabilidade, da massa de probabilidade. Tá? Então, se você olhar para cá, o valor crítico ó, ele é 1,984, bem próximo, né, do valor da distribuição normal. Isso porque aqui essa tabela vai só até 100. Né? Se a tabela fosse mais longe ainda, né, então esse valor provavelmente ia convergir para 2. Tá? Então ia ficar bem próximo. Então nota que a tabela T e a tabela da normal, elas vão dar valores bem próximos. Por isso que a gente usa essa regra de bolso de 2. Tá? Então ela é uma aproximação válida. Para responder o item, né? Basta a gente saber o seguinte, que com a amostra ela é muito grande, o valor crítico da distribuição normal é 1,96 e o da distribuição T vai dar 1,98 alguma coisa. Então são valores muito próximos, então sim, a gente poderia fazer essa aproximação, tá certo? Isso em função, principalmente do tamanho da amostra, que é muito grande. Beleza, então vamos agora para o nosso item D. Construa os intervalos de confiança dos estimadores.
Para você construir o intervalo de confiança desses estimadores, como é que você vai fazer, né? A gente lembra lá que para poder construir o intervalo de confiança, a gente toma o nosso coeficiente, né? Primeiro, o que é o intervalo de confiança? Ele vai ser o intervalo dentro do qual, né, eu vou estabelecer um limite inferior, um limite superior, dentro do qual eu tenho um determinado nível de confiança, né? No caso que a gente vai assumir 95%, tá? De que o verdadeiro beta tá ali dentro. Então como é que a gente faz para construir esse intervalo de confiança? Você vai pegar o seu coeficiente, né? Por exemplo aqui, o coeficiente 10.4 menos 10.04 e você vai somar e subtrair duas vezes o desvio padrão, tá? Esse aí vai dar aproximadamente o seu intervalo de confiança. Então se você somar e subtrair aproximadamente duas vezes o seu desvio padrão, você tem aí mais ou menos uma certeza de que 95% de chance, né, de que o verdadeiro beta esteja nesse intervalo, tá? Por que é duas vezes o desvio padrão? A rigor, né, não seria duas vezes, seria o valor crítico da estatística T, que é 1,98, né? Como a gente olhou lá. Então seria 1,98 vezes o desvio padrão, aí eu somaria e subtraria, né? Então entre esses dois valores eu vou ter o meu intervalo de confiança. Por questão de arredondamento, a gente pode usar o 2. Então você pega o coeficiente mais duas vezes o seu erro padrão, ele vai ser o seu limite superior, e o coeficiente menos duas vezes o seu erro padrão, ele vai ser o seu limite inferior. Então você faz essa conta aí, você vai encontrar. Calcule e interprete o coeficiente de determinação R2, tá? Para isso eu deixei uma nota aqui, né, no final, né? Porque quem é o R2? Você deve lembrar lá que o R2 ele é a soma dos quadrados explicados dividido pela soma dos quadrados totais, né? Então, se você pegar aqui a legenda, né? A soma dos quadrados explicados é o SQE, é o SS Model. Ela tá nesse quadrinho bem aqui, ó. SS Model. Então aqui esse valor que tem aqui, ó, SS Model, esse valor bem aqui, é o nosso SQE. E enquanto o SS total é o SQT, que é a soma dos quadrados totais, tá certo? Então esse valor daqui, ó, é o total. Então para você achar o R2, você vai pegar esse valor e vai dividir por esse, tá? Eu aconselho você colocar no Excel, né, que ele vai fazer a conta mais simples, né, para você. Só tomar cuidado que aqui tá um ponto, né? Se você copiar os valores e colar lá, você tem que trocar esse ponto por uma vírgula. Aí você divide um valor pelo outro. Se eu não me engano, o R2 aqui deu 7% só. Por fim, eu peço aqui para vocês calcular a estatística F, né, e testar a hipótese de significância global do modelo, tá? Vocês têm a fórmula lá, né, da estatística F, né? Ela vai ser R2 sobre K-1 dividido por 1 menos R2 dividido por N menos K-1. Alguma coisa assim, tá certo? Então você sabendo o R2, você joga esse valor dentro, né? E aí você consegue achar o valor da estatística F. Então, essa daqui é a tabela da distribuição F, né? Uma vez que você fizer aquela conta lá que eu mostrei para vocês, né? Como eu falei para vocês, você tem que pegar o valor que você encontrou e comparar, né, com a distribuição F, tá certo? Então você tem que saber se o valor que você encontrou, se ele é maior do que o valor crítico. Se ele for maior do que o valor crítico, você rejeita a hipótese nula. Se não for, você aceita a hipótese nula, tá? Então o lance aqui é o seguinte: você tem que encontrar o valor crítico, né, correspondente ao àquela estimação. Esse valor crítico vai ser tal que 95%, né, no caso a gente está assumindo 95% de confiança, vai estar antes dele, tá certo? Então essa aqui é a cara da distribuição F, tá? Então antes dela eu quero 95%. Então que valor separa 95% para cá e 5% para cá? Esse valor crítico que eu estou querendo encontrar, tá certo? Ele que eu vou comparar com uma estatística F que vocês vão calcular. Vocês notam, né, que a estatística F ela tem um número de graus de liberdade no numerador, né, que vai ser lá no caso K-1. No caso lá a gente tem 3 variáveis, né? K é o número de variáveis que você insere no modelo. Então 3 variáveis, né? Menos 1, você colocaria 2 graus de liberdade, tá? Então você estaria nesse ponto aqui, tá certo? E no denominador, o número de graus de liberdade é N menos K. Como o N é muito grande, então você vai pegar o maior número de graus de liberdade que tiver na tabela. Se você pegar o número de graus de liberdade aqui, ele só vai até 20, né? Então, você tem 3 graus de liberdade no numerador. E vamos pegar aqui o maior, 20 graus de liberdade no denominador. Então, se você fizer aqui a conta, ó, você quer o valor que seja maior do que 95%. Dessa forma, o valor crítico aqui vai ser 3.10. Então você vai calcular aquela estatística F, né, fazendo aquele procedimento que a gente mostrou. E aí você vai comparar esse valor com 3.10. Se ele for maior do que 3.10, rejeita a hipótese nula. Lembrando que a hipótese nula do teste F é de que todos os coeficientes são zero. Então você rejeitou a hipótese nula. Caso o valor que você calcule for menor do que 3.10, então significa que você está na zona de não rejeição, né? A zona de aceitação. Então você não rejeita a hipótese nula, quer dizer que o modelo ele é insignificante. Note que esse valor ele é bem baixo, assim. Você vai calcular, provavelmente vai achar um valor para F muito maior, tá? De modo que é pouco provável que você não rejeite a hipótese nula.
E é isso, pessoal. Eu quis mais, assim, dar uma visão geral pra vocês, né? Em tese, vocês devem ter me entregue essa lista ontem, né? Então, aqui fica para ter um devolutivo para vocês entenderem aí como é que funciona o modelo, né? Na nossa avaliação, a gente provavelmente vai cobrar alguma coisa bem parecida com isso. E é isso. Muito obrigado e até a próxima.